vamos falar um pouquinho sobre a operação da Polícia Federal, que investiga o esquema chamado de farra do INSS. A fraude que está sendo investigada pela Polícia Federal contou com uma mega operação com mais de 200 mandados. Ao menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos em benefícios de aposentados e pensionistas sem autorização. Os desvios ocorrem entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6,3 bilhões de reais, segundo as estimativas. As apreensões ocorreram em diferentes estados, entre eles São Paulo, Paraná e Ceará. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram realizados em 3 estados e no Distrito Federal. O presidente do INSS foi demitido pelo presidente Lula e agora esperam-se decisões sobre o novo nome também, como todo esse valor vai ser restituído. A oposição ao governo Lula na Câmara iniciou a coleta de assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito, mais conhecida como CPI, e investigar o esquema de fraude ligado ao INSS, revelado nesta semana. A proposta é encabeçada pelo deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, e até essa sexta-feira passada contava com assinatura de 87 deputados. Para ser protocolado na Câmara, o pedido depende do apoio de 171 parlamentares. Para falar com a gente hoje sobre esse assunto, estou aqui no estúdio com o deputado Coronel Crisóstomo. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Néia. Muito grato por essa oportunidade, estou a seu inteiro dispor. Bom, deputado, eu falei aí o número de 87 assinaturas, a gente já tem mais assinaturas, como é que está nesse momento? Néia, eu estou feliz da vida como parlamentar e, ao mesmo tempo, bastante atento nessa movimentação dos parlamentares para fazer parte da CPI. Já estou com mais de 150 assinaturas hoje. E a minha previsão é que até amanhã nós vamos ultrapassar as 171 assinaturas. E o interessante é que deputados que estão assinando, não é somente do PL, do meu partido, ou da oposição. Até partido do centro-esquerda estão assinando. E eu tenho até uma percepção sobre isso. Por quê? Porque nós estamos tratando da CPI do roubo dos aposentados. E quem são esses aposentados? São as pessoas mais idosas, que são doentes, que são os pensionistas, que são as vovós. Essas pessoas são as mais frágeis e as que deveriam ser apoiadas por todos nós. É desses que estão tirando o dinheiro, do pouco dinheiro que eles têm para comprar remédio. Portanto, eu vejo que os parlamentares estão correndo para assinar a CPI exatamente porque aquele que deixar de assinar vai estar apoiando um roubo contra os nossos idosos do Brasil. Qual é o caminho hoje, deputado, dessa CPI dentro da Câmara dos Deputados? Eu pergunto isso porque, inclusive, conversei hoje tanto com o deputado Sóstenes, do PL, quanto com o deputado Lindbergh, do PT, aqui no estúdio, e falei sobre a CPI do INSS, ambos favoráveis à CPI do INSS, mas a gente tem algumas prioridades dentro da casa no momento, como o PL da Anistia e também a PEC da Segurança Pública. Qual vai ser o caminho e a prioridade dada dentro do Congresso, dentro da Câmara, para essa CPI específica? O caminho que eu estou levando à CPI é um caminho para não ter barreiras. E eu tenho certeza que o presidente Hugo Mota não vai criar empecilhos para instalar a CPI. A CPI é algo que está patenteado. A CGU já disse que há roubo, sim, de tantos anos para cá, 2025, isso acontece desde 2016. Até 2025, a previsão, e segundo a investigação da Polícia Federal, numa cifra acima de 6 bilhões de reais. Nós não estamos aqui imaginando isso. Isso é real. Portanto, não tem por que a CPI ser barrada ou mesmo não deixar ela ser instalada. Por quê? Porque é real. E esse dinheiro tem que ser devolvido para todos esses idosos, para todos os aposentados, todos os pensionistas. Eu vou lutar para que esses velhinhos,
essas idosas, esses aposentados recebam o dinheiro de volta. E por isso a CPI mudou de nome, é CPI do roubo dos aposentados. Deputado, a gente teve uma CPI do 8 de janeiro uma CPMI, na verdade, uma CPI mista aí, que tratava do 8 de janeiro, foi a última que a gente acompanhou de grande divulgação, de grande especulação, e agora a gente tem a CPI do roubo dos aposentados, como o senhor nomeou, roubo dos aposentados. O que o senhor acha que vai ter de conclusão dessa CPI? Ou seja, de que forma a CPI vai ajudar nessa investigação que a Polícia Federal já está dando andamento? Neila, são duas coisas diferentes. Uma é a investigação policial pela Polícia Federal. Ok. Polícia Federal faz a investigação e nós, parlamentares, fazemos a nossa investigação através de uma comissão. Entendeu? A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós fazemos o nosso dever de casa como parlamentar. Uma coisa não interfere na outra, são coisas independentes. O fim será o mesmo, mas qual é o objetivo que eu vejo como o criador dessa CPI? É de nós focarmos em 3 pontos. Primeiro, saber os que roubaram desses aposentados. Temos que saber todos eles. Temos que ouvi-los todos, temos que convocá-los todos na Comissão de Parlamentares de Inquérito. Também, após isso, nós temos que pedir a punição a cada um que roubou dos nossos idosos. E em terceiro ponto é devolver o dinheiro a todos os que foram roubados. Devolver o dinheiro a todos os aposentados e pensionistas. Então, tem que trabalhar nesses 3 eixos. E é o que a CPI vem para fazer. Então, a Polícia Federal vai fazer o trabalho dela e nós vamos fazer o nosso trabalho. Uma coisa não atrapalha a outra. Bom, falando sobre política agora, já existem nomes que já foram pensados por vocês para presidir, por exemplo, essa CPI? Neila, eu, como autor, não poderia deixar de dizer que eu estou ao inteiro dispor para presidir esta comissão. E eu vejo que nós estamos trabalhando muito. Estamos colhendo assinatura desde quarta-feira passada. Então, vou colocar meu nome ao inteiro dispor do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, propriamente, para que eu possa presidir esta comissão. Mas aí eu vou tratar com quem vai decidir quem vai presidir essa CPI. Mas o meu nome está ao inteiro dispor. Certamente depois temos que buscar o relator, subrelatoria. Mas eu estou ao inteiro dispor. Algum nome já pensado aí para você, pelo senhor, por ser o autor, algum nome já pensado aí para ser convocado, para ser chamado a falar nessa CPI? Temos sim. Os primeiros a serem convocados será o ministro Lupe, que tinha conhecimento do roubo que estava acontecendo dentro do INSS já em 2023. E quem informou a ele sobre os roubos foi uma conselheira de dentro do INSS. Portanto, e não foi apenas uma vez que ele foi alertado quanto a isso. Muitas outras vezes ele tomou conhecimento de que estava havendo roubo dentro do INSS e não tomou providência nenhuma, foi omisso, portanto, ele deverá ser um dos primeiros a ser convocado pela CPI e também o que hoje é ex-presidente do INSS. Também vai ser um dos primeiros a ser convocados para ouvirmos lá na CPI. Deputado, vai ser convite ou vai ser convocação? Porque nas outras CPIs a gente viu um início feito pela convocação, que acaba se mudando ali por educação para um convite. Qual vai ser o caminho? Depende daquele que tem que ser convocado ou convidado. Eu acredito, e aí sim, a CPI ainda não foi instalada, mas eu, com a visão de ser presidente, estar dentro da CPI, o caso do ministro Lupe tem que ser convocado, assim como o ex-presidente do INSS. Esse sim. Outros poderão ser convidados.
assim como outros poderão ser convocados também. O senhor sente alguma barreira, alguma dificuldade, ou acredita que essa CPI vai passar por alguma dificuldade antes de ser implementada no Congresso Nacional? Alguém que pode atrapalhar? Neila, eu não vejo nenhuma dificuldade. E vou lhe dizer por quê, vou dizer para o Brasil por quê. Porque está claro, as pessoas estão sendo roubadas, os idosos estão sendo roubados, os aposentados estão sendo roubados, os doentes que estão numa cama deitados estão sendo roubados, aquele doente que está numa cadeira de roda, Neila, está sendo roubado. Quem vai querer impedir isso? Que seja esclarecido quem são os ladrões? Quem vai querer impedir para que eles sejam punidos? Eu vejo que nenhum parlamentar, e é por isso que eu estou dizendo, até parlamentares do centro-esquerda estão assinando a CPI. Então, não vejo barreiras para isso. E eu acho que o momento é oportuno, porque as coisas estão sendo claras e até a própria investigação da Polícia Federal e os dados da CGU vão corroborar para que a CPI possa buscar exatamente e pontuar quem são os ladrões dos mais velhinhos do Brasil. Deputado Crisóstomo, o senhor, enquanto parlamentar do PL, estamos falando de um partido da direita, um partido, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O esquema da fraude do INSS, ele começou lá atrás, em 2019, e vem agora até 2025. Ou seja, do governo de Jair Bolsonaro até agora no governo Lula. O senhor vê culpa nos dois governos? O presidente Bolsonaro sempre nos orientou, e eu sempre estive com ele, sou bolsonarista e assumo isso, sempre nos orientou para fazer o melhor possível com recursos públicos. Ele sempre nos atentava, cuidado, façam as coisas corretas. O dinheiro público nós temos que ter todo o cuidado possível. Ele sempre nos orientava, mesmo ele sendo presidente da República, às vezes a gente conversando, almoçando junto, ele nos orientava, não só a mim, a vários outros parlamentares, principalmente quando a gente tratava de emendas parlamentares. Ele sempre nos alertava a isso. E para mostrar que o presidente Bolsonaro não tem nada a ver com isso, que ele criou uma medida provisória em 2019 para que os órgãos institucionais pudessem ficar de olho em roubos que provavelmente estavam acontecendo dentro do INSS. Ele criou essa MP para impedir o roubo dentro do INSS. Infelizmente, em 2022, a turma da esquerda derrubou a MP. Agora, o interessante, Neila, é que exatamente em 2022, eles derrubaram a MP do presidente Bolsonaro para proteger os mais velhinhos, os aposentados. E em 2023, a cifra aumentou para 1,3 bilhões de reais em cima do roubo que estava acontecendo. E em 2024, pasmem, Brasil, chegaram a uma cifra de quase 3 bilhões de reais, 2,8 bilhões. Então, gente, parece que estava combinado. Vamos derrubar a MP do Bolsonaro para que possamos roubar muito mais. Não sou eu que estou dizendo, os números dizem isso, a CGU também diz isso. Deputado Crisóstomo, antes de pensar a criação dessa CPI e ter o senhor como autor dessa proposta, o senhor chegou a consultar ou saber a opinião do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a instalação, a criação dessa CPI? Infelizmente, não pude falar com o presidente Bolsonaro, porque vendo o presidente Bolsonaro dentro de uma UTI, eu jamais poderia ousar tentar falar com ele. Diferente do que aconteceu com aquela oficial de justiça a mando de um juiz do STF para entrar na UTI e fazer o presidente Bolsonaro assinar um documento que um ministro do STF pediu para que ela fizesse isso. Eu jamais faria isso. Em sã consciência, eu acho que nenhum brasileiro deveria fazer isso. Dentro da UTI, não deveria ter sido feito. E, ao meu ver, aí sim, Neila, como parlamentar, jamais um oficial de justiça deveria ter entrado numa UTI. Eu não estou
falando porque é o Bolsonaro que está lá, não, hein? Nenhum cidadão que estivesse dentro de uma UTI deveria receber um oficial de justiça lá. E eu, Neila, e aí eu respondo a sua pergunta mais precisamente, eu não ousaria jamais levar esse assunto da CPI para o presidente Bolsonaro no momento que ele precisa de muitas orações para que Deus possa tirar ele de dentro dessa UTI e ele tem que vir novamente trabalhar logo para estar ao lado dos brasileiros defendendo essa nação. E o senhor acredita que ele é favorável a essa CPI? Como disse para você, não tratei com o presidente Bolsonaro ainda, mas eu acredito que como está sendo pautado e é o nosso desejo, eu acredito que ele deverá ser favorável. Isso é o meu pensamento, da forma que eu estou querendo conduzir. Eu acredito que ele é totalmente favorável, mas eu vou aguardar o presidente Bolsonaro vir forte novamente para nos orientar e nos ajudar. Enquanto isso, vou fazer o meu trabalho como parlamentar, buscar as assinaturas e eu acredito, Neila, que amanhã nós já tenhamos, além das 171, e assim que eu tiver, eu vou já protocolar lá na Secretaria da Câmara dos Deputados. Era isso que eu ia te perguntar, qual a sua expectativa agora do caminho aqui para frente? Então, temos essa expectativa de que seja amanhã o protocolo dessa CPI, e a partir daí, qual é o caminho? Neila, um detalhe, eu só vou protocolar quando eu tiver o número de assinaturas adequado para protocolar. Sabe por quê? Porque 171 assinaturas não me dá segurança para eu protocolar. Por quê? Porque uma assinatura de CPI, mesmo eu protocolando na secretaria, a assinatura pode ser retirada. Só não poderá ser retirada no momento que ela for publicada. Aí sim. Então eu preciso de assinaturas adequadas para que eu possa ter segurança, eu protocolando, eu tenha certeza que vai haver um tempo suficiente para que eu tenha a segurança de manter as 171 assinaturas, mesmo aquele delay que existe entre o protocolo e a publicação. Então, se houver 171 assinaturas nas suas mãos, o senhor vai protocolar? Não, 171 não. Não. Qual é a margem de segurança? Tem que ter uma segurança. Qual é essa margem? Ainda não tenho precisamente qual a margem, eu estou estudando, mas com certeza é um número suficiente para não dar tempo do protocolo e a publicação de retirar as assinaturas. Portanto, eu quero até amanhã várias assinaturas além das 171. Quantas temos hoje? 153 assinaturas. Estamos perto. Estamos perto. O que você pretende fazer até amanhã para conseguir todas as outras? Eu vou agora tete a tete, direto ao parlamentar. Eu vou junto de cada parlamentar pedir a assinatura. Estou até aqui já com o QR Code aqui no bolso, Neila. Neila, eu não vou dar moleza. Nós temos que fazer justiça em nome dos nossos aposentados e pensionistas. O meu estado de Rondônia, um detalhe, eu estava tratando, inclusive dando uma reportagem há 2 dias atrás lá em Porto Velho, e ao lado tinha um prefeito de um município. E ele disse, deputado, eu como prefeito, eu fui lesado por esse roubo, eu sou aposentado e tiraram o dinheiro da minha conta, tiraram o dinheiro do meu salário. Veja bem, um prefeito de Rondônia foi lesado por esses ladrões aí contra os nossos aposentados. Portanto, preciso ter muita segurança, porque o povo de Rondônia, eles estão de olho em mim também. Estão perguntando, deputado, o senhor tem que fazer justiça com os idosos, os aposentados de Rondônia. Não, não vai ser só com o de Rondônia, vai ser com todo o Brasil. Maravilha. Deputado Crisóstomo, do PL de Rondônia, falando aqui com a gente sobre a CPI do roubo aos aposentados, é esse o nome? Roubo dos aposentados. CPI do roubo dos aposentados. Um detalhe, Neila, me permita, tá bom? Agora no Congresso, já estou falando isso, mais dentro da Câmara dos Deputados, dizendo, olha, tivemos o Petrolão e o Mensalão, agora temos qual é mesmo? O Descontão.
Agora é o descontão. Além do mensalão, já passou, mensalão, petrolão, agora é o descontão. Descontão, a CPI do roubo dos aposentados ou CPI do INSS. Claro, a gente continua acompanhando. Vamos ver se amanhã o deputado consegue, então, protocolar essa CPI, que a gente vai continuar acompanhando, claro, aqui no nosso portal metrópolis.com. Deputado, muito obrigada pela gentileza de ter vindo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Neia, muito grato, forte abraço a todos, parabéns por essa grande empresa de comunicação do país. Até a próxima.